Bom dia, meninada. Hoje a gente vai fazer aqui a correção da atividade que foi proposta, atividade matemática, né, que foi proposta dia 14. Então hoje eu vou fazer aqui a correção para que vocês vejam aí se acertaram ou não, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a quantidade de pessoas que visitaram alguns animais de um zoológico no final de semana, no último final de semana. Aí aqui está o gráfico, não é? Tem o número de visitantes subindo aqui na vertical, e aqui na horizontal tem os animais, né? Que são macaco, zebra, cobra e elefante, né? Então a pergunta é: de acordo com o gráfico, quantas pessoas visitaram o elefante? Bem, então vamos manusear aqui. O elefante está aqui, não é isso? Então nós vamos olhar quantas pessoas. Então é 30, né? Foram 30 pessoas que visitaram o elefante. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos agora para a segunda questão. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de carros que pararam em um estacionamento durante 5 dias em uma semana. De acordo com esse gráfico, em qual dia da semana 140 carros pararam nesse estacionamento? Então, bem aqui, se a gente olhar aqui, não precisa nem olhar muito bem, a gente vai ver que aqui está o 140. Então vamos olhar qual foi o dia da semana. Sexta-feira. Então é bem simples uma questão dessa. A alternativa correta é a letra D, certo? Vamos agora para a próxima questão, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu sair daqui. Pronto, aqui está a próxima questão. Ela diz o seguinte, deixa eu ajeitar aqui. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de votos em cada um dos 4 candidatos da prefeitura de uma cidade em uma eleição. Então nós temos aqui o número de votos dos candidatos, né? 1, 2, 3 e 4. E a pergunta é: de acordo com esse gráfico, qual foi o candidato que recebeu a maior quantidade de votos nessas eleições? Bem, a maior quantidade, o mais alto, não é? É esse daqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no gráfico. Pronto, é esse daqui, o candidato 3, né? Por que ele é o maior? Porque ele é o que está mais alto, né? Então ele recebeu quase 10 mil votos. Então, o candidato 3... alternativa C, ok? Vamos agora para a quarta e última questão. O gráfico abaixo apresenta a altura de 4 importantes monumentos do mundo. De acordo com esse gráfico, qual desses monumentos é o menor, certo? O que está mais baixo é esse daqui, não é? O mais baixinho é esse monumento aqui, que é a estátua do Cristo Redentor. Alternativa B. Bem, essa foi a correção da atividade de matemática, do dia 14. Já a gente vai fazer a de arte, tá bom? Então aguardem aí um instantinho. Bem, agora nós vamos fazer a correção da atividade de arte, não é? Essa atividade ela envolve matemática, né? Foi passada dia 14, junto com a outra de matemática que acabamos de corrigir, certo? Aqui mostra, esse gráfico, ele mostra museus cadastrados por região. Então, aqui estão a quantidade de museus e as regiões Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as 5 regiões do Brasil. Aí, a primeira questão, que é a primeira perguntinha aqui, diz o seguinte: o que você pode concluir a partir desse gráfico? Bem, a gente pode concluir que a distribuição de museus
no país, ela é irregular, ela não segue um padrão, né? Tem região que tem muitos museus, enquanto tem outras regiões que tem poucos museus, né? A próxima pergunta diz o seguinte: que região do Brasil tem mais museus? Bem, tem mais museus essa daqui, essa maior zona aqui. É a região Sudeste. A região Sudeste, ela apresenta o maior número de museus, certo? A próxima pergunta diz: qual é a situação da sua região? Bem, nós moramos no Nordeste. Nós estamos em terceiro lugar, certo? Primeiro lugar, Sudeste. Segundo lugar, o Sul. E o terceiro lugar, nós no Nordeste, que temos 532 museus, não é? A próxima pergunta: a partir desse gráfico, em que lugares do Brasil parece haver mais necessidade de melhorar a oferta desse tipo de espaço de cultura? Bem, os que precisam melhorar, os dois principais que precisam melhorar, são as regiões Norte, tem pouquíssimos museus, e a região Centro-Oeste. Essas são as duas regiões que merecem melhorar, não é? Se bem que aqui no nosso Nordeste também ainda temos poucos museus, comparado à região Sudeste, não é? Ela tem quase o dobro da gente, mas as duas principais que precisam de melhoria são Norte e Centro-Oeste, ok? Então esta foi a conclusão da atividade de arte e até o próximo encontro. Tchau e fiquem com Deus.